porque quer. Isso é bom a gente refletir. O migrante, ele é expulso da sua região. Lá em casa tinha muitos livros. Não tinha escola, não tinha energia elétrica, não tinha shopping center, mas tinha livro. São Paulo é um pouco nordestina, ou quase em sua maioria São Paulo é nordestina em algum sentido. A memória nordestina está apagada. São Paulo é a terra do sonho de todo mundo. A migração para São Paulo deu-se em busca de aconchego. O nordestino sofria sem riqueza e sem sossego. Veio fugindo da fome, da seca e do desemprego. Toda migração é uma expulsão. O sujeito está expulso, ele precisa buscar melhores de vida. Então ele chega aqui, ele vai achar legal porque pelo menos está comendo, tem uma estrutura melhor, está se organizando. Com a grave situação econômica no Nordeste, isso tem uma vinculação direta com a seca, com o latifúndio, né? Você não era cidadão, né? Você era sempre senhor de alguém, do coronel X, do coronel Y, coronel no sentido político, né? Não no sentido militar. E aquilo abriu-se as condições com o desenvolvimento econômico do Sul, que na época era chamada Sul, que hoje falamos Sudeste, né? Com o desenvolvimento econômico, e a melhoria dos meios de comunicação, a possibilidade desse deslocamento fabuloso que ocorreu. Ele migra porque a região é pobre, a região não oferece nada para trabalhar. Ainda existe aquela cabeça dos antigos coronéis, né? Os donos de terra, a seca. Ele não pode pegar água porque o fazendeiro não deixa. Trabalhar para ganhar o quê? Quer dizer, a época eram as condições muito precárias, como muito bem narra Vidas Secas do Graciliano, né? Mas essa imagem fica na cabeça da região do Centro-Sul, São Paulo, Rio, e isso vai gerar ainda mais o que ainda hoje, infelizmente, existe, que é a questão do preconceito com o povo nordestino, né? Que é como se fosse um analfabeto, é como se fosse um que passa fome, é uma série de denominações pejorativas que ainda algumas pessoas ainda existem, né? Eu sou de Pernambuco, estou aqui há 30 anos e ainda eu escuto isso. São Paulo é assim. Para lá, naquela época, até hoje, o jovem que completa os 18 anos, a maioria vem para São Paulo. São Paulo é onde tem a indústria, tem dinheiro e construção civil, é tudo aqui em São Paulo. Nos outros lugares tem, mas não comporta. O desemprego para lá é muito grande. A imigração é dinâmica, ela foi mudando bastante ao longo do século XX, né? E na década de 1930 a gente tem um fenômeno muito importante que acontece no Brasil, né? Enfim, a gente tem a ascensão do Getúlio Vargas, essa restrição da entrada de imigrantes estrangeiros, valorização do trabalhador nacional, e é justamente nessa década que o número de entradas de imigrantes nacionais no estado de São Paulo supera o número de imigrantes internacionais. É a partir, então, da década de 1930 que a gente pode falar de uma transformação da imigração nordestina, da imigração mineira, né, para São Paulo em um fenômeno de massa. Deslocamento nunca visto na história do Brasil, na história da América Latina, e não é exagero dizer no mundo ocidental nesse período, 1945 até por volta de 1980. Esse fenômeno tem uma continuidade nas décadas subsequentes. Na década de 1940, 1950, 1960, 1970, né, a gente tem grandes números de entradas de brasileiros, né, de imigrantes nacionais aqui na hospedaria de imigrantes do Brás. Tanto é que dos 3,5 milhões de pessoas, de registros que nós temos aqui na hospedaria, metade é de brasileiros, sendo a grande maioria de imigrantes nordestinos. Essa mão de obra vai vir com muita força, não só de Minas, mas de toda a região do Nordeste. E vem com força para trabalhar nas fábricas. E não é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra do interior,
da zona rural, sobretudo, que a população nordestina na época, a grande população era rural, e chega aqui na cidade de São Paulo e vai procurar alojamento, geralmente na casa de algum parente ou de algum conhecido. E esse conhecido vai arrumar emprego, o emprego era fácil, chegava hoje, se quisesse trabalhar mesmo, já tinha, porque a indústria estava nascendo, né, essa coisa toda. E eles vão, da sua forma, alguns já vêm até com a família, com tudo, e vão se alojar de forma precária. A época era barracos de tábua mesmo, né? E depois é que vai construir. Vão se alojar em torno das fábricas, né? Que já é na periferia mesmo, né? No subúrbio. A gente nem sabe ao certo exatamente o número de nordestinos que veio para São Paulo, porque muitas vezes eles ficavam tanto tempo em Minas Gerais que depois, quando chegavam aqui, eram registrados como mineiros. Deslocamento na época era feito em pau de arara. A condição do migrante no caminhão era clara. Pouco dinheiro no bolso e muita poeira na cara. Tinha o deslocamento dos paus de arara. Aí é o deslocamento de caminhões, especialmente após a inauguração da Rio Bahia e depois da Via Dutra, né? A Via Dutra vai ser asfaltada nesse deslocamento, aí já por terra, é muito longo, passa por Feira de Santana, vem descendo os caminhões até chegar a São Paulo. A documentação fala isso, e eu conversei com alguns que chegaram na seca, por exemplo, de 1958, como as estradas não eram asfaltadas, eles chegavam de outra cor, né? Com a cor da poeira adquirida nas estradas. Pau de arara é um caminhão com um banco de madeira nas laterais, tipo assim o caminhão do exército, aquele que tem espinha de peixe. Só que não é bem feito que nem aquele, né? É coisa artesanal mesmo, madeira pura, tem que sentar no madeira, e é daquele tipo do caminhão do exército. Caminhão com 3 bancos, cobertinha de lona, né? E está feito. O transporte do povo é assim. Sofrimento mesmo. Simples. 8 dias de viagem até São Paulo. Até aqui. 8 dias de viagem. Quantas pessoas tinham? A nossa condução era o caminhão, pau de arara mesmo, né? 30 e tantas pessoas. Nesse caminho todo, tinha uns pontos de parada. Às vezes, 2, 3 horas, o que o carro dava para chegar, não tinha esse negócio de viajar 2 horas e parar, não. Era 2, 3, 4 horas onde tinha o ponto de parada, né? Cada um com sua comida, tipo farofa, né? Farofeiro. E era assim, parava, aqueles pontos de parada tinha aquelas barzinho, casa, onde vendia as coisas e tal, tudo precário, né? Estrada de terra. Então, era 2, 3 horas, 4 horas, sem parar. Quando parava, era isso aí. Cada um tem que cuidar das suas, comer e tal. Aquele negócio do banheiro e tal. E era assim, a estrada. Na Bahia, por exemplo, travessa de ponta a ponta, né? Quando chegou mais ou menos perto de Feira de Santana, quase 3º, 4º dia, o caminhão quebrou. Ficamos um dia lá no meio do mato, no sol, né? E é coisa de louco mesmo. Mas tinha que vir para cá, né? Atrás da felicidade. Quando chegou perto aí já de Minas, aí todo mundo acaba aquela comida que tem. Aí tem que comprar, né? Nas pontas de parada tem que comprar. Quem tinha dinheiro,
comprava. Quem não tinha, não comprava. E era assim, ó. Farofa, rapadura, requeijão, que é o principal de lá, né? E assim chegou. Chegamos aqui em São Paulo, o ponto de parada é aqui no Brás. Aqui no Brás, ali perto da 21 de abril, cada um vai para o seu canto. E assim foi. Essa viagem era uma viagem bastante traumática, a gente tem relatos bastante sensíveis de imigrantes que chegavam aqui, perdiam esposa, perdiam filhos durante a viagem, né? Então as pessoas chegavam aqui descalças, sem preparo. Quem chegava aqui, por exemplo, em julho, junho, em São Paulo, não tinha roupa adequada para conseguir, né, absorver o frio que fazia na cidade. Tanto é que os funcionários da hospedaria, em algumas ocasiões, conseguiram promover campanhas de doação de cobertores, de agasalhos, para essas pessoas que chegavam aqui. Nossa, e outra, as pessoas tinham família, tinham criança. E cada um se virar como podia. Médico não tem, né? Até chegar numa parada onde tem um enfermeiro, coisa assim, era como Deus. Só Deus cuidava do povo lá, né? Muita gente associa a migração nordestina só ao pau de arara, né? Essa grande visão que as pessoas têm do transporte de nordestinos aqui para cá. Mas existem outras maneiras, né? Parte vinha a pé até uma estação ferroviária lá no Nordeste ou no Norte de Minas e se deslocava por ferrovia. Só que as pessoas muitas vezes não sabem. Por incrível que pareça, não existe uma ligação ferroviária direta entre Belo Horizonte, por exemplo, e São Paulo. Então o migrante vinha descendo de trem até Belo Horizonte, aí pegava até Três Rios, aqui já na divisa com o Rio, Minas Gerais e São Paulo, e aí pegava o outro trem e vinha em direção a São Paulo até chegar no que antigamente se falava Estação do Norte, que é no Brás. Tem um caso super especial, de certa forma, aqui na hospedaria de imigrantes, que é uma família que veio a pé para a hospedaria, saindo do Piauí, saindo de São Raimundo Nonato, né? As pessoas vinham de barco, passando pelo Rio São Francisco, depois pegavam um trem em Minas Gerais. As pessoas vinham de navio também, partindo dos portos do Nordeste do país, né? E chegavam a São Paulo e aguardavam aqui na hospedaria por uma contratação, seja uma contratação na indústria, seja uma contratação nas lavouras do interior do estado de São Paulo. Você saía na rua assim, cada esquina tinha placa que precisava de trabalhador, né? São Paulo para mim era uma ilusão que eu tinha, onde eu conseguiria arrumar um emprego, um trabalho e levar a minha vida independente de realizar todos os meus sonhos, né? O sonho de criança, de ter um carro, de ter uma casa e de construir uma família no qual eu pudesse me sustentar tranquilamente e viver bem, viver feliz, que esse é o verdadeiro sonho de todo mundo, é viver feliz. Eu achava que São Paulo era como a copiária, que todo mundo conhecia todo mundo, que tudo era perto, que tudo era fácil, mas não é assim, né? Eu tive bastante dificuldade no começo, mas aos poucos a gente vai se adaptando, né? Muito diferente. Que aqui, muita gente, lá não tinha nada praticamente, cidade pequena, né? Naquela época, que é uns 5 mil habitantes, eu acho, mais ou menos isso. Aqui não, aqui é um movimento, muita gente, muito trabalho, emprego à vontade. Eu imaginava assim uma cidade muito grande, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, um prédio. Eu nunca cheguei a, por exemplo, sair do Rio Grande do Norte e conhecer a capital. A primeira capital que eu conheci foi São Paulo. Então, quando eu vi esses prédios, esse mundaréu de gente, cheguei a visitar o centro da cidade, nossa, eu não tinha dimensão do tamanho que era isso aqui. Mas na minha ilusão era sempre uma coisa muito boa, onde eu tinha oportunidade de emprego, só pensava em coisas boas mesmo da cidade de São Paulo. Foi uma luta de resistência, porque você chegar sem profissão, porque aqui você não ia ter uma pequena horta, um lugar para plantar, nada disso. Você ia trabalhar ou no setor de serviços, ou no caso das cidades, ou na indústria e tal. Não tem onde morar.
chegava em São Paulo a temperatura muito baixa. A temperatura da cidade em média aumentou muito. E aí, quando você olha as roupas que eles chegam pelas fotografias, pô, era tudo roupa, não tinha blusa, né? Naquele frio danado. As pessoas falam diferente. A temperatura é diferente, a cidade é enorme para eles que vieram de pequenas cidades, ou do mundo rural, muitos nem em pequenas cidades. E os laços de sociabilidade são totalmente diferentes, né? Então, é um choque que você tem. Não tem saneamento básico, não tem iluminação, água do poço, sistema de saúde não tinha posto de saúde, como tem hoje, transporte era precário, pisar na lama, enfim, o frio, tudo isso, esse imigrante vai enfrentar essas adversidades. Mas ele está trabalhando, ele está contente, né? Ele veio buscar uma vida melhor. O nordestino em São Paulo encontrou dificuldade, muita discriminação, pouco dinheiro e saudade. Mesmo assim ele lutou por uma oportunidade. São Paulo cresceu vertiginosamente, sem um programa de residência, de habitação, um programa de políticas públicas mesmo, né, para acolhimento desses imigrantes e para inserção desses imigrantes de uma maneira mais digna aqui na cidade de São Paulo. Então a gente tem já no século XIX o advento dos cortiços aqui no centro, na Santa Ifigênia, no Brás, na Moca, no Bexiga, no Bom Retiro, cuja população migrante era muito grande. E claro que, como São Paulo vai crescendo exponencialmente em uma velocidade muito acelerada, a cidade mesmo geograficamente vai crescendo para suas periferias. E é quando, na década de 30, 1940, já não há tantos espaços assim no centro para a população recém-chegada se inserir e habitar, né? Então a gente começa a falar mais desse crescimento da periferia da cidade de São Paulo e, consequentemente, também, né, da inserção de imigrantes nacionais, especialmente mineiros e nordestinos, que vão ocupar essas periferias. E aqui ele passa a ter uma casa, aí vem toda a expansão urbana, especialmente da cidade de São Paulo. Isso ocorre muito na Zona Leste e na Zona Sul, especialmente essas são as duas zonas que mais recebem imigrantes na cidade de São Paulo. E aí ele vai ter uma casa e os seus filhos vão poder estudar. No interior ele não tinha nenhuma organização, nenhuma consciência política, etc. e tal. Aqui ele vai ser obrigado a ter. É interessante isso, porque ele vai dizer, olha, para existir, nós já estou falando aí dos anos 60, 70, né? Ele vai dizer, olha, para eu ter um posto de saúde aqui no meu bairro, se não se organizar com os demais colegas dele, os companheiros dele, os conterrâneos, não virá. Então eles vão se organizar. Porque ele vê as greves, as manifestações de parada, ele vai dizer, não, precisamos reivindicar isso. As mulheres vão fazer isso. Escola, saneamento, enfim, as melhorias vão nascer a partir dessas ocupações e da necessidade de se organizar para reivindicar aquilo que de direito é deles, que é o direito social, o direito à moradia, o direito a um transporte público de qualidade, um direito à saúde, enfim, uma série de coisas, né? Isso é o que vai acontecer quando ele chega aqui. São Miguel Paulista, por exemplo, na zona leste de São Paulo, tem uma comunidade nordestina enorme, bem como outros bairros periféricos da cidade de São Paulo, que revelam para a gente essa questão da política habitacional da cidade. São recebidos dessa forma precária, a comunicação fica difícil, porque o meio de comunicação que tinha eram os correios, e como é que se faz para se comunicar? O cara chegava aqui e não sabia nem o endereço. Onde é que você está morando? Não sei, estou morando no acampamento dessa fábrica, ou no alojamento daquela construção. Nos anos 60, aqui na região do Catumbi, aqui na capital de São Paulo, tinha uma casa de show muito famosa de um nordestino da Bahia, se eu não estou enganado, o Pedro Sertanejo, que é o pai do Oswaldinho do acordeon, né? Ele tinha uma casa de show
E no intervalo e as pessoas iam para lá, mas também se encontrar, era um espaço de sociabilidade, de rever e ter notícia dos seus parentes. Olha, fulano e tal está aqui e tal, se encontravam. Então, no intervalo do show, as pessoas do Nordeste mandavam as cartas para a casa de show. E lá era uma espécie de um posto avançado dos Correios não oficial, porque era uma caixa postal assim. Então, no intervalo, o Pedro Sertanejo pegava o microfone e ficava lendo: Antônio não sei de quê, papapá, carta da sua mãe, José Antônio, carta não sei de onde. E eles recebiam as cartas e escreviam, e era o ponto de encontro. Porque aonde eles estavam alojados não tinha endereço. Mesmo que tivesse um barraco ou numa casa de alvenaria num subúrbio, não tinha rua. Então não tinha como entregar a carta. Tudo começou com a Atual, na verdade, não começou com o CTN, começou com a Atual. A Atual era o grande ponto de encontro. As pessoas ligavam aqui procurando parente e tudo mais e marcavam um encontro na Atual, porque todo nordestino em São Paulo estava escutando a Atual. Não existia rede social, então era uma outra época, né? Então as pessoas ligavam na rádio, falavam: olha, eu sou de tal lugar e eu acabei de chegar em São Paulo e eu queria saber, eu estou procurando o meu sobrinho e tal. E aí o sobrinho ligava para a rádio também e falava assim: eu escutei com o meu tio, porque acontecia o quê? Tanto o sobrinho quanto o tio escutavam a rádio, porque era a única rádio que falava com eles, falava com a essência deles. Então começou aqui ser um ponto de encontro. Sua força e brandura, o sotaque, a culinária, o baião, a rapadura, o forró de Gonzagão, os costumes do sertão e a nossa literatura. Então, a gente pode falar aí, né, de uma transformação cultural de São Paulo. Todo povo que se desloca da sua região para outra, ele não só carrega a sua forma de ser, de existir, ele carrega também a sua forma de pensar, no sentido da sua cultura, dos seus costumes e da sua forma de conceber as coisas. Então ele traz sua cultura, ele traz sua comida, os hábitos alimentares, ele traz a voz, o sotaque da voz, o estilo, a roupa de vestir, a música. Cordel, você sabe, são esses livrinhos aqui. Aqui dentro tem uma história com rima e com metrificação. A capa, nesse caso aqui, está ilustrada com xilogravura, que é o desenho na madeira, que, aliás, é um casamento que deu muito certo, a xilogravura com o cordel. A xilogravura entrou no cordel a partir dos anos 1920, e é um casamento que dura até hoje. O cordel foi fundamental na formação da cultura brasileira como um todo, né? Não só da cultura popular. Grandes escritores se basearam no cordel para compor sua obra. Veja o Ariano Suassuna. Toda a obra do Ariano Suassuna é baseada no cordel. Essa chegada deles vai fazer surgir as Casas do Norte. As Casas do Norte é uma forma não só simbólica, mas real desse sujeito vivenciar o seu torrão que deixou lá. Porque ali ele vai encontrar comida até hoje. Até hoje, eu sempre que posso, tenho tempo, eu vou nas periferias, onde tem essas Casas do Norte, fico lá, como também, converso, escuto, porque ali é um espaço que é apropriado, né? Então lá eles vivenciam as comidas, o costume, a própria cachaça de lá, não sei porquê, é uma questão de identidade cultural. Então ele sai expulso, eu vou voltar. Ele promete que vai voltar, nunca mais volta, muitos deles, não volta mais. Mas ele volta nesse imaginário da sua cultura. Porque a cultura é que faz ele existir, faz ele sentir, faz ele se valorizar, faz ele ter saudade, faz chorar. E faz se indignar quando ele não é respeitado culturalmente.
E muitos depois sequer voltaram para o seu, assim como os imigrantes, muitos não voltaram para os seus países para conhecer, ao menos seus parentes. Aqui no caso, para voltar para o Nordeste foram poucos os que voltaram, tal. Mais recentemente que facilitou esse ir e vir, né? Mas naquela época era muito pequeno. Já tive outras oportunidades de voltar para lá, a morar lá, mas optei por continuar aqui, até porque tenho 40 anos, 21 anos em São Paulo, mais da metade da minha vida já é em São Paulo. Eu acho que uma das questões que é muito sensível à migração nordestina é a gente conseguir entender da importância desse deslocamento para cá e da importância que essas pessoas tiveram, né? Porque por mais que a gente fale que São Paulo é essa cidade cosmopolita, que a gente valorize o quibe libanês, a pizza italiana, né? A gente precisa valorizar também essa construção identitária, construção cultural e construção literal da cidade por meio de mãos nordestinas, né? Os prédios que foram construídos, as casas que foram construídas, né? As profissões que foram desenvolvidas aqui em São Paulo, o comércio, indústrias, enfim, tudo isso não poderia ser gerado sem a mão de obra e sem o esforço do migrante nordestino que veio para cá tentar recomeçar suas vidas e, na verdade, ajudaram em muito São Paulo a se transformar na maior cidade do Brasil, numa das maiores cidades do mundo, não só em termos de construção, né, mas em termos econômicos também. Dizem até que São Paulo é o coração, né? Coração do Brasil, onde está tudo, né? É aqui em São Paulo. Para mim, São Paulo não é só o coração do Brasil. São Paulo é o paraíso do Brasil. São Paulo é onde todo mundo vem e faz sua vida. Constitui família e assim vai.